Vamos retomar aqui a nossa sessão. E nesse a segunda palestra, aqui, essa segunda conversa, o Henrique vai mostrar algumas coisas bastante interessantes para a gente. Mas antes eu queria comentar, basicamente, duas coisas que são do meu interesse nas coisas que ele faz e nas coisas que ele mostra. A primeira coisa é a questão do mobiliário, né? O Henrique produz um mobiliário bastante inusitado, bastante diferente. No fundo, ele faz uma coisa que é mexer com móveis, né? Móveis são exatamente o que a palavra diz. São objetos que podem ser transportados. Por quê? Porque na antiguidade eram as únicas peças que você levava, ou melhor, o rei levava, porque tinha alguma coisa, para outros lugares ou para outros castelos. É daí que nasce a palavra móvel. E é por isso que eles são móveis, porque você pode trocar de lugares. Outra coisa que é interessante quando você pensa no móvel, é uma palavra que a gente acha que sempre teve ligado ao mobiliário, que é conforto. Conforto é uma palavra que existe há muito tempo, mas foi muito pouco empregada em relação à noção que nós temos contemporânea de conforto. Somente depois de 1650 é que nós temos uma noção clara do que seja o conforto. Vocês não suportariam sentar numa cadeira de 1600, nem sentar numa cadeira do 1500. Provavelmente vocês não sentariam na cadeira. Não teria cadeira no lugar aonde vocês morassem. A cadeira, apesar de ter uma longa história, ela é uma conquista recente. E eu diria para vocês que só temos cadeira com a facilidade que nós temos depois da Revolução Industrial. Anteriormente, cadeira e mobiliário, quem tinha eram os nobres. Então, esse é um aspecto que eu queria comentar. Outro aspecto que eu queria comentar é que o Henrique começa a sua palestra do céu ao inferno. E eu não entendo muito de céu, mas entendo um pouquinho de inferno, porque eu sou um estudioso do inferno. E eu tenho uma má notícia para vocês. Todos vocês, sem nenhuma exceção, irão para lá. Todos. Até o Papa vai. Porque acontece o seguinte, 84% das pessoas têm alguma religião. Cada uma delas diz que o outro, que não acredita na dele, vai para o inferno. Portanto, esses 84%, um pelo outro, todos vão para o inferno. Os outros 16% é composto de ateus e religiões pequenas, que também irão para o inferno. Porque os outros 84% assim querem. A boa notícia é que o inferno é bastante espaçoso. Não é? No inferno cabem todos que já nasceram e viveram até hoje. Alguém tem ideia de quantas pessoas já nasceram e viveram até hoje? 107 bilhões de pessoas. 650 milhões e mais alguns números quebrados aí. Essa é a quantidade de pessoas que já viveu até hoje. Cabem no espaço e sobra. Então vocês vão ficar folgados no inferno. Não tem que se preocupar. Quanto à temperatura, também vocês não têm que se preocupar. O inferno é mais fresco do que o paraíso. A temperatura do inferno é 428 graus. E a temperatura do paraíso é 523. Tá? Por quê? Porque no inferno é a temperatura do enxofre derretido, líquido, 423 graus.
E a temperatura do paraíso é a do Sol vezes 7 dias, que vai dar 523 graus. Então é preferível ir para o inferno pela temperatura e pelo tamanho. E agora, eu vou pedir para o pessoal soltar a sua vinheta e vou chamar o Henrique para falar para vocês. Soltem a vinheta do Henrique. This will be a revolution of inquiring further, of not worrying about winning other people's approval, of not wishing you were someone else, but perfectly content to be who you are. Someone unique, and rare, and fearless. I want to start a revolution of love. First you love me and I let you in. Made me feel like I was born again. You empowered me, you made me strong. You're the outfit I could do no wrong. I get down my God. Henrique. Vou usar esse aqui, ó. Eu estou dando essa palestra no Brasil inteiro. Semana passada eu dei em Belo Horizonte, dei em Goiânia para 1000 e poucas pessoas. Eu sempre tenho medo de chegar numa cidade que as pessoas sejam caretas e eu saia apedrejado no final, mas vamos tentar. Meu nome é Henrique, eu sou de Porto Alegre, sou arquiteto, publicitário e tenho formação em design estratégico também. Eu faço terapia há bastante tempo e a minha terapeuta falou que quando a gente assume que a gente está tímido, a tendência a timidez é diminuir um pouco. Então eu coloquei já aí dentro do meu currículo a timidez para ver se ajuda, porque não é muito fácil estar aqui na frente falando da gente mesmo, pode parecer pretensioso, mas a gente vai se divertir um pouco também falando disso. Eu tenho uma empresa que se chama Albus Design, em Porto Alegre. A gente trabalha no Brasil todo, eu trabalho um pouco fora do Brasil também, onde a gente trabalha com arquitetura, com design e com publicidade. A gente faz muito editorial para revista também, tudo que envolve essa parte de criatividade. Às vezes sou um pouco como vigarista, eu sou manequim, modelo e atriz, não faz nada direito, mas eu estudei essas coisas e são áreas afins, então a gente trabalha com isso tudo. A minha mãe me recomendou sempre agradecer a oportunidade, agradecer o convite, então queria agradecer o convite, agradecer a Renata, o pessoal que me convidou para estar aqui, mostrando um pouco do meu trabalho. Se quiserem fazer perguntas, se o microfone estiver ruim, vocês gritem que eu obedeço. Eu obedeci até minha mãe, vou obedecer a vocês também. A principal questionamento dessa nossa palestra, que eu montei com a minha equipe, é ter esse questionamento, o lado bom e o lado ruim das coisas, o céu e o inferno, o diabo e o anjo. Aqui no caso, eu trouxe o Tom e o Jerry para ficar uma coisa mais divertida. O Tom representa o diabo, o inferno, e o Jerry representa o céu, a parte boa, que ele nem é tão bonzinho assim, né? Esse vídeo de abertura é um show que aconteceu em Londres, o British Awards. A Madonna foi convidada para cantar a nova música dela. Ela encomendou a roupa do Giorgio Armani, que então ela é uma das maiores estrelas do showbiz, ele é um dos melhores estilistas do mundo, e criaram essa ideia da capa, onde ela entraria com a capa e tiraria uma capa dela no momento certo, quando começasse a música. Minutos antes de começar o show, o pessoal da organização disse que ela teria que atravessar o estádio inteiro arrastando a capa, até chegar no palco para a capa ser puxada. Não estava previsto isso. Então ela resolveu dar um nó duplo para não perder a capa no meio do caminho, que ia ficar horrível também. E na hora ela achou que tinha tirado o nó e não tirou o nó. E quando as meninas puxaram, ela caiu no chão com a cabeça no chão. Então todo mundo viu isso como um fracasso. A Madonna está velha, não consegue mais dançar, agora ela cai.
E acho que, ao invés de a gente enxergar isso como um fracasso, a gente pode enxergar como um esforço também de uma pessoa que está sempre se reinventando, que está com quase 60 anos, e que continua impressionando o mundo inteiro com a arte que ela faz. E ela não deixa de ser incrível por ela ter caído, e eu não deixo de ser tão bobinho só porque o meu microfone também não funcionou aqui. Então, as coisas, às vezes, a gente acha que vai funcionar e não funcionam. A minha mãe sempre dizia que mais tem Deus para dar do que o diabo para tirar. Isso aconteceu em março, quando ela estava com essa cara. Em abril, ela foi no baile do Metropolitan Nova York com 30 anos menos do que ela tinha na época que ela caiu. Então, quem achava que ela estava velha, acabada, ela está melhor do que todos nós juntos agora. Isso foi uma introdução para a gente se divertir um pouco. Agora vamos começar a falar um pouco mais do meu trabalho. Essa é a abertura da palestra, Design Inusitado entre o Céu e o Inferno. Na palestra tem algumas partes um pouco... Sei lá, aparece nu frontal com ereção, aparece violência. Então, eu sempre aviso, foi recomendado pelos meus advogados, avisa que tem conteúdo para maiores de 18 anos. Se tiver crianças, elas saiam, ou a pessoa se sente ofendida, ou se... Só para vocês terem uma ideia do que vem pela frente. Fábio, tu poderia rodar o vídeo 2, por favor? No more smiles, no more tears, no more prayers, no more fears, nothing left, why go on when your lover is gone? Shout we've won, ring the bells through the towns and the farms, with the shouts and the bells bringing back to my arms. Must each man go to war evermore, evermore, while some lone woman stands, empty heart, empty hands, when the time came to part and he kissed me goodbye. From the depths of my heart came a great lonely cry. Heaven have mercy, heaven have mercy, heaven have Então, a música desse vídeo pede que o céu tenha piedade da gente por gostar tanto de ver sacanagem e de colocar isso no nosso trabalho. E tem essa frase no final que eu acho bem importante, que diz que muitas pessoas não têm o que elas querem porque elas têm medo de dizer o que elas querem. Então, vamos falar um pouco do que a gente quer. Olha, não sou eu que estou passando, hein? Tá, vamos lá. A principal pergunta que eu quero fazer para vocês, ao invés de ficar dizendo como a gente é bom, como eu sei projetar, talvez vocês saibam projetar muito melhor do que eu, é o que poder de influência que a gente tem na vida das pessoas fazendo o trabalho que a gente faz, trabalhando na casa das pessoas, criando casas, decorando casas, criando produtos, desenvolvendo objetos, produtos. A gente tem um certo poder de fazer as pessoas viverem melhor ou viverem pior. A luz que a gente escolhe para colocar no ambiente pode deixar a pessoa mais feliz, menos feliz. Tá certo que o trabalho que a gente faz não é tão importante como o trabalho de um médico oncologista que trata um câncer, que cura uma pessoa, mas a gente tem um poder de fazer com que as pessoas sejam um pouco felizes, ou menos. A gente pode também fazer as pessoas serem menos felizes se a gente quiser. Então, eu fiz um teste com a minha equipe em Porto Alegre para provar que tudo pode nos influenciar, mas a gente pode escolher também o que vai nos influenciar ou o que não nos influencia. Então, a gente criou 2 vídeos apresentando um pouco da minha carreira. Um vídeo pela ótica do Tom, que seria o nosso diabinho, e depois vem um vídeo pela ótica do Jerry, apresentando a mesma pessoa que sou eu, por uma ótica de uma pessoa que acha que eu sou mais pervertido. Então, pode rodar o vídeo 3, Fábio, por favor. Que é o vídeo 4. Tu poderia rodar aí, Fábio, por favor, o vídeo 4.
Então, aí tem um panorama de alguns trabalhos que a gente fez, mostrados por duas óticas diferentes. Uma como se eu fosse um cara mais certinho e uma como se eu fosse um cara menos certinho. Na verdade, ninguém é tanto ao céu, tanto à terra, né? Eu trouxe alguns cases para a gente mostrar mais detalhadamente. São cases que aparecem até nesses vídeos. O primeiro deles é o case de um projeto que eu fiz para a Florence. A Florence é uma marca de móveis lá do Sul, com mais de 60 anos de tradição. Eles tinham... o meu primeiro contato com eles, eu era estagiário ainda, eu trabalhava num escritório de arquitetura, eu ganhava R$250 por mês, eu gastava 400 de gasolina na época, então eu pagava 150 para trabalhar. Meu pai tinha me dado um Mercedes classe A na época, eu era um boyzinho, mimado, criado pelo pai. Ganhava uma mixaria, achava o máximo que eu estava trabalhando, porque eu não sabia fazer nada, não sabia desenhar, não sabia projetar, e eu era a mula de carga do escritório. Eu ia buscar a amostra, eu voltava, eu ia comprar água para botar no frigobar do escritório. E eu ia muito na Florence buscar amostra de madeira e coisas do gênero. E um dia a franqueada lá de Porto Alegre, que é filha do proprietário da fábrica, me telefonou e perguntou se eu poderia passar na loja, que ela gostaria de me apresentar para o diretor de marketing da empresa, que ela achava que eu poderia contribuir para a empresa, só que eu era uma mula, sabe? Uma mula que carrega droga na favela, que sobe, traz droga, eu era um aviãozinho. E toda sexta-feira, sextas, segundas e sábados, eu almoçava na casa de um amigo, colega de colégio, que se eu for no almoço ou não fosse, não tinha importância nenhuma, que era a mesma comida sem graça, o prato estava lá para mim. Ela perguntou se eu poderia almoçar com o diretor de marketing da empresa. Eu disse, eu não posso, eu tenho um almoço hoje. É que é só hoje que ele está na cidade, seria importante, tu não consegue trocar o teu almoço. E, infelizmente, não posso, que eu tenho um almoço. Só que é um almoço ridículo, que não... E ela, bom, então tá certo. Desligou o telefone. Quando eu desliguei, eu me dei conta da mancada. Eu faço a mancada, mas eu me dou conta. Mas eu telefonar para ela e dizer que agora eu queria também é... Deu umas 13 e pouco da tarde, ela me telefonou de novo. Já terminou o teu almoço? Será que agora tu está disponível para vir conhecer? Em 5 segundos eu estava lá na loja para conhecer o cara. E aí ele perguntou o que eu fazia, o que eu tinha estudado. Eu falei os cursos que eu tinha feito e tal. E ele, bom, então qualquer hora a gente te chama para trabalhar conosco, tentar fazer alguma coisa junto. Ainda pensei, ainda bem que eu não perdi meu almoço, esse papo furado aí não rendeu em nada, né? Se passaram 4 anos, ele me telefonou de novo, no mesmo celular, a sorte que eu não tinha trocado de celular, ainda bem que já tinha essa coisa de mobilidade, que a gente troca e continua com o mesmo número. Ele me telefonou e disse que estava acompanhando meu trabalho de longe, durante esses 4 anos. Eu não matei ninguém, não atropelei ninguém nesse período. Ele achava que estaria na hora de eu trabalhar para a Florence se eu topava ir fazer uma reunião com ele. Então, a Florence é essa empresa enorme, com mais de 60 anos no mercado, tem 72 lojas no mundo, tem loja em Chicago, Nova York, Punta del Este, Luanda, Cidade do México, não sei se eu já falei, tem na Nova Zelândia, é uma big empresa. Eu cheguei lá e ele me mostrou esse catálogo de armários que eles tinham recém-lançado, que eles fizeram esse catálogo com a melhor stylist do mundo, que se chama Cândida, é uma senhora de idade que mora em Milão. Ela trabalha para as maiores grifes do mundo, trabalha para Minotti, para Cassina, para Flexform. Ela trabalha para L Decor da China. E ela que fez a produção para esse catálogo de armários para a Florence, que eu já tinha recebido esse catálogo, inclusive. Eu cheguei na reunião, ele botou o catálogo na minha frente, perguntou se eu tinha visto. E como eu trabalho com design gráfico, com publicidade, eu pensei, o cara vai pedir para eu desenhar um selo para fechar o envelope do catálogo maravilhoso que a italiana fez para ele, né? E ele me falou que eles tinham que lançar a linha Charme deles, que seria a linha mais importante dos últimos 60 anos da empresa, que era uma linha inspirada na marcenaria artesanal, que era a raiz da Florence, quando a Florence começou. E eles precisavam de alguém mais criativo e mais, sei lá o quê, do que essa senhora italiana que é a melhor do mundo. E ele disse que tinham pensado em mim. E eu senti que eu não ia dormir pelos próximos 15 dias. Tinha que ter feito ao contrário, faz o catálogo básico comigo e o incrível com a melhor pessoa do mundo.
perguntou se eu topava o desafio, e eu topei como se fosse a coisa mais tranquila, como eu topei e vim fazer a palestra aqui, como se fosse a coisa mais tranquila do mundo. Topo, vou criar alguma coisa para vocês. Nesse período eu comecei em todas as livrarias do Brasil, fazendo pesquisa em revistas importadas, para ver o que tinha de bacana para a gente se inspirar, porque eu sabia que uma cozinha com um pote de limão sicilianos em cima da bancada não era o que eles estavam esperando de mim. Ao mesmo tempo, eu não podia botar um cara com o pau de fora na cozinha, que eles também não iam gostar, porque é uma empresa careta. Eu comecei a olhar essas revistas da China, da Itália, e quando eu achava uma coisa interessante, eu ia olhar os créditos da reportagem, quem tinha feito era italiana. Aí eu dispensava e procurava. Quando eu olhava uma foto com uma luz incrível, com um tratamento de imagem incrível, era o fotógrafo italiano que viria fotografar o meu projeto. Eu estava quase morrendo, já não comia, não dormia, porque eu sabia que era uma oportunidade bacana, só que eu não tinha como suprir a necessidade desses caras, que são caretas, que são uma empresa tradicional e querem uma coisa diferente. Como é que se chega nesse meio termo, né? E minha mãe dizia, tu vai ter uma ideia brilhante que eles vão adorar. Eu tinha vontade de trucidar minha mãe. Não tem essa ideia brilhante do dia para o outro, né? Então, eu pensei nisso, que a gente teria que ter o foco de fazer alguma coisa que despertasse uma paixão nas pessoas, no público, que quisessem fazer parte daquele produto, parte daquele universo da Florence e despertar uma sensação até então não despertada, alguma coisa inusitada, para que se sobressaísse do resto do mercado, onde todo mundo faz o mesmo tipo de produto e mais ou menos comunica da mesma forma. Então, eu criei um conceito para convencer eles de fazer um resgate do passado, como tinha essa coisa da marcenaria artesanal, voltar no passado, ver o que a gente tinha de importante, que já foi feito no passado, para criar um futuro novo e que impressionassem as pessoas. O texto que eu escrevi para convencer a equipe de marketing, eles usaram no catálogo depois. O texto, exatamente como eu escrevi, foi para o catálogo para convencer os clientes depois a comprarem. Eu tinha a ideia de que eu tinha que usar uma coisa muito extraordinária na cozinha, nas fotos das cozinhas, para responder à expectativa deles. Então, eu criei uma metodologia, eu expliquei para eles tudo mastigadinho, porque eles são italianos e bem tradicionais, eles não iam topar se eu chegasse com a imagem assim, eu quero uma mulher com a bunda de fora, não funciona. Então, eu criei essa metodologia que a gente teria em 3 layers o projeto, um layer mais de baixo, onde teria uma base histórica, onde a gente faria uma pesquisa de referências históricas para onde a gente colocaria o produto da Florence, que seria o layer 2, e o layer 3, que é o que mais me interessa, que seria a montagem depois por cima, e o item extraordinário, que era o mais importante de convencer eles. A minha ideia era fazer isso, eu queria fazer uma cozinha com cavalo, que era inspirada no faroeste americano, então tem essas coisas com feno, eu nem sei onde ligo aqui. Esses detalhes com feno, com folhas no chão, veludo. Então, eu fiz uma apresentação enorme, com texto justificativa, explicando de onde tinham sido as ideias, para, por último, mostrar isso. Onde os arranjos, ao invés de flores, eram cenouras, que é o alimento do cavalo, os potes eram milho, que é o que o cavalo come. Então, como se fosse a cozinha do cavalo, essa é inspirada no faroeste americano. E tinha uma outra inspirada na França, que é o maior produtor de queijos do mundo, que tinha essa vaca, e tarros de leite, com queijos franceses e garrafinhas de leite, etc. Montei o projeto, uma apresentação linda, um PDF, encaminhei por e-mail, eles ficaram 8 dias sem me responder. Eu já tenho autoestima baixa, nesse período assim eu queria morrer. Eles já chamaram a italiana, correndo, para perder um tempo comigo, fazendo essa besteira. A italiana e eles não vão nem me dizer que eu sou um otário, que eu propus uma coisa que é inviável, né? Eu estava mais humilhado pela falta de retorno do que pelo ter perdido o negócio, sabe? 8 dias depois eles me telefonaram, avisaram que estava no Viva Voz e se eu poderia falar com a diretoria inteira, estava querendo me ouvir. Eu disse que sim, como se fosse uma coisa muito tranquila, posso falar. Aí eles falaram que acharam bonito o projeto, só que os animais a gente não vai usar de jeito nenhum. Essas coisas que tu criasse com feno e folhas, sujeira no chão, a gente não vai usar. Os veludos a gente acha que ficou um pouco demais, esse monte de cortina de veludo a gente também não vai ter. E o pelego também não vai ter, e também não vai ter a luminária italiana, não vai ter nada. O resto a gente gostou, de repente tu gostou da bancada de
do Silestone, sei lá o que eu tinha proposto para colocar ali em cima, e o produto de vocês, eu acho que você tem que gostar, né? Porque não sobrou nada. O tapete francês gostaram também não tinha sobrado nada. A gente acha que tu fez uma coisa um pouco além do que a gente imaginava. E aí, tu tem certeza do que tu está propondo? É claro que eu tenho certeza, eu não tinha certeza de nada, né? E aí, não sei que espírito que baixou em mim, que eu desandei a falar nessa reunião por viva voz, dizendo, cara, se vocês não têm coragem de fazer uma coisa diferente, vai vir a Todeschini, vai vir a Delano, vai atropelar vocês. Ninguém faz nada diferente. Quando alguém fizer uma coisa diferente, vai disparar essas imagens e vocês vão ficar para trás e não tem mais o que criar depois para correr atrás do concorrente. Falando para os presidentes, para o diretor. E aí eles pediram com licença e desligaram o telefone. Acho que esse menino está se passando no que estava falando. Aí eu continuava humilhado, eles me ligaram 5 minutos depois. Tu tem certeza do que tu está propondo? E eu disse, tenho, vai ficar incrível. Então tu faz o que tu acha que tem que ser feito e não te preocupa com custos, que a gente vai arcar com o custo que tiver que arcar. Então eu usei mais de 100 metros de veludo importado. Foi incrível, uma superprodução de... O pessoal que fazia iluminação trabalhou em Hollywood já. Tinha um gerador que podia suprir energia para uma cidade inteira. Foi uma big produção para fazer isso. A vaca é de verdade. As pessoas pensam que foi uma montagem. Não foi montagem. A vaca fez cocô, ela fez xixi, ela babou no tapete que era emprestado. O cavalo fez cocô dentro daquele elevador de carga lá atrás. Ele fez xixi aqui que o piso era de cimento e aí ficou manchado. Vamos fazer foto só no dia seguinte, quando o cimento estivesse já seco. Então foi uma produção bem difícil. O casco do cavalo eu pintei com spray preto para ele ficar bonitinho. Ele ficou uma semana dentro de um tanque d'água fazendo musculação para ficar bonito assim. Não podia ser um cavalo crioulo, que é um cavalo que se tem muito no Rio Grande do Sul, porque era inspirado no faroeste americano, então tinha que ser um cavalo 1/4 de milha, que é o cavalo que os cowboys usavam no faroeste. Então a gente teve uma preocupação para que ficasse... A vaca tinha que ter teta, a teta tinha que estar cheia de leite. Aí o produtor falou, ela só tem a teta cheia, sei lá, 5 da manhã, e eu não vou levantar às 5 para fotografar a vaca. Ou às 6 da tarde o ubre vai estar cheio de leite. Então essa foto foi feita às 6 da tarde, onde a teta estava estourando de leite. Depois de convencer eles a fazer isso, a gente teria mais as etapas de convencimento. A primeira é o venci, que seria convencer a diretoria da empresa. A segunda, a gente teria que convencer toda a rede de franqueados no mundo inteiro. Teve vários franqueados que não usaram a foto do cavalo, que não distribuíram o catálogo onde aparecia a vaca. E depois a gente tinha que convencer o cliente a comprar essa cozinha, que tinha um cavalo dentro da cozinha, que isso era uma coisa bacana. Então a gente criou uma caixa, era uma caixa que imitava um feno, uma caixinha de papelão, e dentro iam miniaturas do cavalo, miniaturas da vaca. Eu criei uns adesivos com o perfil da vaca, o logotipo da linha Charme e um QR Code que a pessoa fotografava e ia para um site onde tinha teasers que mostravam como a gente montou a produção. Tinha modelo, uma modelo desfilando com o cavalo que apareceu lá no filme, tem um cara, um manequim, como se estivesse jantando com a vaca. Foi uma superprodução e as pessoas podiam acessar isso clicando no QR Code da vitrine da loja. E estava previsto que isso seria assim uma van premiere para mostrar esse projeto, seria na revista Vogue, na Casa Vogue de fevereiro. A gente fez as fotos em novembro, foi para a Itália para serem tratadas, e tinha esse acerto de que as fotos iriam para a Vogue em fevereiro e a gente lançaria a coleção em março. Lá aparece a tetinha bem cheia, ó. Aqui. E aí o fotógrafo me encaminhou as fotos e pediu, encaminha tu para a Casa Vogue, porque tu que tem o contato lá com eles, eles que estão aguardando. Quando eu recebi as fotos, eu não tinha mais critério de avaliação se isso era bonito, era feio. Sabe quando a gente... Acho que é que nem olha um filho que tu acha bonito, o filho é horroroso e tu tá achando linda. Era um filho e eu não sabia se isso era bonito ou não. E aí quando eu tive que encaminhar o e-mail para a revista, foi horrível, que eu me lembro que fulana, eu estava morrendo de vergonha. Não vai sair nunca na Casa Vogue um cavalo. Nunca foi publicado isso, uma vaca com a teta gorda. Não, e eu vou ter que avisar a Florence de que a revista vetou, então se a revista vetou, o mercado não vai curtir. Escrevi o e-mail, fulana, conforme combinado, seguem em anexo as fotos, ATT, Henrique. Enviei as fotos, era uma sexta-feira, final de tarde, eu estava sozinho no escritório, fui na Copa, lavei uma louça suja, estava uma depressão horrível, assim. Sabendo que eu ia ter que avisar a Florence que as fotos tinham sido barradas, né? Quando eu voltei para desligar o meu computador, estava a resposta do e-mail dela. E eu, nossa... Acho que eu vou deixar para ler na segunda-feira, para não estragar o final de semana.
Como eu sou ansioso, eu abri o e-mail, não sabia que eu ia ter que olhar o e-mail. Eu abri o e-mail, ela, querido, recebi as fotos e tinha 3 pontinhos, assim, reticências. Reticências quer saber que eu sou um escroto, né, de ter mandado isso. Aí eu rodei para ver se ela tinha botado alguma consideração para não me humilhar tanto e ela tinha umas letras garrafais assim maravilhosas e tinha exclamação infinitas no e-mail. Eu sou tão manteiga derretida que eu comecei a chorar. Na última palestra que eu dei em Belo Horizonte, eu chorei, eu fiquei morrendo de vergonha depois. Parecia eu mesmo que eu comecei a chorar e não tinha para quem falar. Eu telefonei para minha mãe, o que foi? E eu lembro aquelas fotos da vaca que eu inventei. O pessoal da revista gostou, vai sair na Casa Vogue. Mas eu te falei que tu teria uma ideia incrível para fazer. Nossa, eu queria matar ela. Isso logo saiu na revista Vogue, já foi uma bomba, porque começou a replicar no mundo inteiro essas fotos depois. A Florice me chamou para fazer um desdobramento que seria a linha Charme de armários, que era a parte de quartos. Então, eu fiz com ovelhas no quarto, com referência àquela ideia da gente contar carneirinho antes de dormir. E como tinha inspiração na França, a gente fez também uma relação com a festa da Transhumance, que acontece na França, onde eles trocam as ovelhas no inverno para o verão, de cima da montanha para baixo da montanha. E são ovelhas de verdade, na verdade são máquinas de fazer cocô, né? Porque elas ficam fazendo cocô o tempo inteiro. Eu estava atrás desse painel assustando elas para não virem para cá. O fotógrafo com o assistente aqui. E cocô, 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 cocô o tempo inteiro. Mas essa foi a primeira foto, a gente clicou e foi a foto que valeu. Depois eu fiz esse quarto inspirado nas coleções de arte da França. Então, um quarto como se fosse com grandes esculturas, assim, representando as 4 estações. E esse aqui já tinha inspiração americana de novo, inspirado no porto de Sacramento, que fica na Califórnia. Então tinha uns pallets de arroz do lado da cama, que é o maior exportador de arroz dos Estados Unidos. Tinha um timão de navio, a placa americana, uma placa de trânsito. E esse inspirado na região da Provence, na França, com vasos enormes, cheios de lavandas e crianças com ovelhinhas e tal. Depois que eu me dei conta que tinha um quadro doce com a criança com a ovelhinha, aqui uma ovelha morta aqui em cima do... Mas ninguém se deu conta. Quando isso saiu na Casa Vogue, explodiu depois na China, Rússia, Romênia, Suécia, Vietnã, isso, sei lá, foram 30 e poucos países, Austrália, Itália. Eu comecei a receber e-mail do mundo inteiro, as pessoas querendo ver as fotos em alta. A Globo News fez um programa aquele programa Mundo S.A., falando sobre a Florence e sobre essa repercussão no Oriente, principalmente na China, na Hong Kong, Vietnã, só se enxerga meu nome e o resto tudo escrito em mandarim e idiomas absurdos. E logo em seguida eles me contrataram para desenhar o lançamento da linha Camerete, que era uma linha voltada para o público jovem, uma linha com um preço mais acessível, que não poderia ofuscar a produção da linha da Charme, que era essa mais importante, mas que também a gente não poderia perder o nível do que a gente estava vindo de superproduções e todo mundo esperando coisas da gente, né? Então eu criei a linha Camerete, que eram 5 ambientes. Como era voltado para o jovem, então cada ambiente eu fiz com um estilo. Esse era um estilo mais retrô. E todos os ambientes tinham uma porta que seguia o estilo do quarto. Então a porta que representa as portas que vão se abrir no futuro desse jovem. E um objeto de desejo, que aqui era um Cadillac 1968. Que eu fiquei louco quando eu entrei nesse Cadillac, ele tem sensor de chuva. Sabe quando bate a chuva, ele liga o... 1968, o primeiro carro que eu tive com sensor foi agora, em 2013. Luminárias e tal. Esse era o quarto retrô. Esse era um quarto mais esportista, como se fosse um cara que tem academia no quarto. Tinha esse Mustang Sport antigo também, saco de boxe. Esse é o quarto do aventureiro, que tinha uma Harley Davidson. Isso veio mesmo, o fotógrafo veio da Itália para fazer as fotos. Esse é um quarto mais romântico, da menina trouxa que sonha em casar e ser feliz, tem o vestido dela ali, o véu. Isso era uma superprodução com 1000 pessoas envolvidas para a gente conseguir os objetos, conseguir o vestido, conseguir... E as pessoas estão muito preocupadas com a Harley Davidson. Cuidado com a Harley Davidson, que ela custa 90 mil reais, só que esse tapete custava 200 mil reais. Eu disse, cuidem o tapete, que é mais caro do que a Harley Davidson. Esse é o quarto do surfista, que a gente tinha 10 metros cúbicos de areia dentro do quarto, a coleção de pranchas da Heloísa Croco, que é uma designer super bacana também. Isso também estourou no mundo inteiro, na revista Elle da China, na Itália, repercussão no mundo todo, até que saiu numa revista que é como se fosse uma revista Playboy na China, que é essa revista Lifestyle, para
para homens, só de ambientes masculinos, mostrando esses ambientes que a gente criou, voltados mais para o público masculino. E depois, isso é uma das últimas produções que eu fiz para eles, que é a linha de escritórios, a linha de mesas, cadeiras de escritório, que é a linha Lumina. Então, isso é como se fosse um escritório de uma empresa grande, onde tem uma cozinha, tem a estante zigue-zague lá no fundo, que é desenho meu, e as cadeiras de... Aqui, como se fosse um escritório de advogados. Tem um quadro com 2,80 metros de altura, esse pé direito é bem alto. Eu me lembro quando as fotos ficaram prontas, os diretores foram lá ver os cenários, tinham ficado bem ou não, e eu disse, olha, até me impressionei que vocês deixaram eu botar essa bichona enorme aqui no... Porque eles cortam tudo que eu quero fazer. E onde é que tem bichona? Onde é que tem? Mas isso aqui é uma bichona, olha aqui. E foi, aí o quadro já estava lá, não tinha mais como escapar, né? Esse é como se fosse um ateliê de moda ou uma editoria de uma revista de moda, alguma coisa assim. Então, tem um vestido do Alexander McQueen aqui, tem retalhos de tecido e revistas espalhadas por tudo, uns globos de espelho. Isso aqui é na antiga fábrica da Florência, era uma escadaria toda de madeira que o presidente criou, um painel de madeira. Eu disse, toca um lilás em tudo. Eles ficaram loucos quando eu mandei pintar tudo de lilás, a fábrica antiga. Depois do lançamento desses vários catálogos e produções que eu fiz para eles, eles começaram a me convidar para fazer lojas para eles. Então, essa primeira loja que eu criei para a Florência foi em Teresina, no Piauí. Ela é decorada toda com um espírito bem brasileiro, assim. Então, essa é uma sala decorada cheia de patinhos de borracha, que eu acho que é uma coisa que todo mundo brincou quando era pequeno, na hora de tomar banho, com patinho de borracha. A gente ganhou o prêmio de melhor projeto do ano da Casa Vogue em 2013 com esse projeto. Depois eu fiz outras lojas, mas eu não trouxe todas para não ficar muito extenso. Essa é a loja Conceito, que fica no Shopping Day em São Paulo, que foi bem na época que a Florência estava abrindo a loja nova em Nova York. Então, a gente criei a loja toda inspirada em Nova York. Então, os letreiros representam a Times Square. Essa parte toda desenhada com boiserie de gesso representa aqueles lofts bacanas de Nova York. Eu mandei fazer uma coluna com capitel representando aqueles lofts também nova-iorquinos, um espelho italiano antigo, incrível, uma cadeira. Mandei passar uns canos por fora com essa instalação toda aparente. Na parte interna tem um lustre que representa um dragão chinês, que seria Chinatown. E a gente investiu bem, assim, essa escultura custa R$85 mil, essa bandeja custa 30. Eu comprei todos os talheres dourados que existiam no Rio Grande do Sul e trouxe na minha mala, pesava 50 toneladas. Mandei pintar esse quadro também, que tem 2,40 metros de altura. Eu pendurei uma chapa de vidro na parede, ela está atirantada no teto, e nessa placa a gente pendurou o quadro. Esse tapete é desenho meu também, para ponto e filo, representando um taco espinha de peixe, assim, típico daqueles prédios antigos de Nova York. A coluna que eu mandei fazer. Essa estante é minha, né, a zigue-zague, depois eu vou mostrar para vocês lá na frente. Isso é outro ambiente que aparece a zigue-zague. Então, eu criei a loja, uma loja que não é grande, como se fosse, como se estivesse visitando um amigo rico em Nova York. A gente chega, tem a sala, tem um bar aqui do lado, que é todo decorado com garrafas de Coca-Cola. Uma cozinha grande, que seria essa cozinha dourada, que ela é toda num acabamento novo, que é um acabamento ouro. Tem uma mesa antiga, inglesa, com pé inglês, toda trabalhada, que a Florência queria usar uma mesa deles. Eu disse, eu não vou usar a mesa da Florência, porque um cliente que mora nessa big casa não compra a mesa da Florência para usar no jantar, ele compra para usar na copa. Aí tem que convencer, mas ficou linda a loja assim. A gente ganhou o prêmio de melhor projeto da Casa Vogue também em 2014, com essa loja. Depois ela virou capa da revista Casa, com uma matéria mostrando a nova cara do luxo no Brasil. Então, isso foi fotografado lá, o meu tapete aqui no chão, a minha estante zigue-zague, aqui a Renata Kirten, que é aquela top model que desfilava para Victoria's Secret, ela já foi angel da Victoria's Secret. Isso foi a matéria de capa, e a página de abertura era assim, eu com a Renata, essa cadeira é desenho meu também, o tapete, a cadeira e a estante. Um quadro da Adriana Varejão, a Renata incrivelmente linda aqui. Depois a gente na escada, ela com a minha poltrona, o espelho bacana, aquele que tem na entrada da loja. Isso é uma outra loja em São Paulo também, no Shopping Lar Center. Está a minha estante zigue-zague lá no fundo. E a gente fez uns quadros marcando exatamente onde a pessoa está aqui, o mapa de São Paulo no fundo, e exatamente a esquina onde fica o Shopping Lar Center. Então, você está aqui, na Florência Lar Center. E lá tem, eu não consigo enxergar aqui, mas a Florência de Santiago, Caracas, Punta del Este, Miami, com mapa com as coordenadas de latitude e longitude, exatamente onde a Florência está em outras capitais do mundo.
Isso também é na Florêncio do Shopping Lar Center. E aqui algumas outras lojas que eu estou trabalhando agora, em Volta Redonda, Teresina, eu tenho de semana que vem, São Luís do Maranhão, São José dos Campos, tem lojas aí que estão andando. Nessa época a gente começou a acontecer assim, reportagens enormes conosco em todos os países do mundo. Isso foi uma revista que a gente foi capa na China, uma revista Top Decoration World, que eles normalmente elegem de tempos em tempos alguém para colocar na capa. Já saiu Karim Rashid, já saiu Philip Stark, Zaha Hadid, e fizeram a capa comigo, com 20 e poucas páginas mostrando esses projetos da Florência e outros projetos residenciais e coisas que a gente tinha feito. Isso é uma revista que saiu logo em seguida em Hong Kong também. Elegeram os 5 melhores escritórios de design do planeta. Então, tinha um representando a Europa, que eu acho que era em Paris, 2 na Europa, Paris e Istambul. Tinha um outro que era no Oriente. Eram 5 e nós representando as Américas também. Esse é meu escritório. Aqui é a minha mesa de trabalho, a sala de reuniões. E lá tem uma preta velha, aquelas de macumba, sabe? Essas fotos foram feitas para a Vogue originalmente. A Casa Vogue mostrou meu escritório. E eu tenho essa bancada grande onde trabalham, os meninos trabalham comigo, e estava tão vazia. Eu disse, tinha que humanizar isso um pouco, né? E aí eu tive a ideia, vou alugar um preto velho e vou colocar sentado lá no fundo, aqueles de Umbanda. Aí fui numa loja de religião e perguntei se o cara me alugava o preto velho. Tu me aluga um preto velho que eu quero... O cara achou que eu era louco, eu fiquei com medo. Tomara que ninguém me veja nessa loja, vão achar que eu sou macumbeiro, né? E aí o cara estava precisando de grana e tal. Eu te dou 300 pila, tu me aluga a preta velha. Ela vem pelada. Ela tinha um vestido horrível. E eu não quero vestido, eu quero ela pelada. Aí eu coloquei no meu carro, botei o cinto de segurança nela. E as pessoas me olhavam no trânsito como se eu fosse um ET. Que é isso, cara? Só que me deu uma paz quando eu coloquei ela no carro. Sabe? Parecia que, nossa, como faz bem um preto velho desse. Aí eu botei lá, fotografei para a Casa Vogue, em seguida eu tive que viajar, fazer outros projetos. Quando eu voltei, ela estava no escritório ainda. Eu disse, eu não vou mandar ela embora. Aí eu voltei no cara lá da loja de macumba e perguntei quanto é que ele queria para vender a preta velha. Ele disse, não, a gente só vende para quem recebe uma entidade. Eu disse, não, eu quero para decoração. O cara achou que eu era louco. Aí dei uns pila pro cara e ela está lá até hoje. Eu trabalho naquele canto lá atrás do muro e ela fica aqui meio que me cuidando. Nesse período começou a acontecer essas coisas loucas, assim, que é um cara que eu admiro muito, que é o Fábio Novembre, que tem um design incrível. Ele que fez aquela cadeira que tem uma bunda atrás, sabe? É uma bunda masculina e uma bunda feminina. É desenho dele, o Karim Rashid, e os caras começaram a me colocar parelho com esses caras, assim. Obviamente que eu sei que eu não estou nesse nível aqui, mas é legal a gente ver o trabalhinho que a gente está fazendo de formiga aqui no Brasil ser reconhecido do outro lado do mundo desse jeito, né? Então, aqui a gente volta de novo com aquela imagem do início para fazer uma avaliação do que todo mundo poderia ter visto como um simples projeto. Vamos fazer um catálogo de cozinhas diferente. A gente transformou numa vitrine internacional, tanto para mim, como para a Florência, como para o Brasil. Talvez o Brasil nunca teria sido capa de uma revista assim, sido matéria no mundo inteiro, se não fosse essa nossa coragem de fazer um trabalho um pouco mais irreverente do que o trabalho que todas as pessoas fazem normalmente, né? Não é mérito meu, é mérito da minha equipe, é mérito da Florência, é mérito... sei lá, acho que até do Brasil, da gente ter essa coragem de fazer as coisas mais... sem essa coisa tão cartesiana da academia europeia, sabe? Isso é um outro case que eu trouxe. Tem uma loja de móveis, de luminárias lá no sul, que vende Floss, Martinelli, sei lá, as melhores marcas do mundo, assim. E desde muito cedo eles são meus parceiros, eu compro luminária com eles, e vários projetos que eu fiz com o produto deles foram publicados em revistas bacanas e tal, e eles fizeram uma parceria com a Casa Vogue para fazer uma exposição de projetos meus usando luminárias deles na loja, para promover a loja, promover o meu trabalho, etc. E a proprietária da loja é uma perua, super querida e tal, e disse, a loja é tua, tu pode fazer o que tu quiser. Porque eu acho tão pretensioso assim, fazer uma festa, olha eu na Casa Vogue, é bobo para mim, é bobo para quem vai na festa. Eu topo se tu deixar eu fazer uma coisa diferente. Não, querido, a loja é tua, tu faz o que tu quiser. Aí eu fui num desmanche e perguntei e pedi para o cara do... Eu nunca tinha ido num desmanche, não vão, porque é um lugar horrível. E eu disse, eu preciso mictórios, assim, o mais sujo, esporreado, mijado, mais absurdo que vocês tiverem.
E o cara disse, olha, eu tenho 4 que foram de um banheiro público, que estão podres. Aí eu pedi para olhar de longe, que eu não queria ver de perto, e mandei vai vir um comparsa meu buscar aqui, mandei um cara buscar, e mandei folhear os mictórios a ouro. Os mictórios todos folhados a ouro, porque eu queria fazer essa coisa, como estão achando a Casa Vogue, uma revista muito chique, vamos convidar as peruas para vir na festa, eu queria fazer uma analogia do que tu acha que é o mais bacana assim na Casa Vogue, o que tem de mais podre, acho que é um mictório todo ralado, né? Então vamos fazer essas pessoas olharem as revistas dentro dos mictórios. Então na festa as peruas tinham que se abaixar para folhear a revista dentro do mictório folhada a ouro. Então ficou assim, a gente pegou os mictórios e mandou folhear a ouro, e eu usei essa imagem do manequim, aquele de Bruxelas, fazendo xixi, com as placas do FBI, só que do Not Cross a gente colocou do Not Pee, para as pessoas não mijarem. A gente colocou bem na altura de uso de mictório de banheiro masculino, né? E as revistas ficavam dentro. Ali aparecia eu bem jovenzinho. E tinha fotos dos projetos nas paredes, nesses painéis todos. Na época eu convidei a Carol Teixeira, não sei se vocês conhecem, ela é colunista da revista VIP e faz uns programas no Multishow com vagabundas, que falam sobre sexo oral, sobre o que as mulheres gostam na cama, como enlouquecer os homens. Só que ela é super inteligente, ela é formada em filosofia, ela é escritora. Eu convidei ela para escrever um poema para colocar lá junto, então a gente estaria juntando arte, poesia, arquitetura, mictórios, xixi, tudo no mesmo projeto. Então ela fez essa coisa que eu acho que representou muito bem o que eu queria passar, que eu não quero tua beleza, quero teu avesso, quero tua alma descendo do salto. Ela é super sensível, apesar das pessoas acharem que ela é a Carol, uma putona, ela não é, ela é uma pessoa bem legal. Então ela veio para o lançamento, isso era na loja, os mictórios, os projetos, a poesia dela ficava inteira de um lado e em pedaços do outro, quero teu avesso, quero tua alma descendo do salto. E as velhinhas todas de 4 aqui folhando as revistas dentro do mictório. Então, o que poderia ser visto como agressividade, na verdade, a gente transformou em criatividade, fazer uma coisa diferente, que foi legal para as velhinhas, foi legal para mim, foi legal para a loja, foi legal para todo mundo que estava envolvido no projeto, e isso virou manchete na revista Caras, nos jornais, nas colunas de comportamento, o poder do bom humor bem dosado, aquelas velhinhas que falam sobre como colocar os talheres na mesa, falando do mictório todo cagado que eu usei. Foi muito legal. Esse outro case que eu trouxe de uma loja de móveis multimarcas lá no Sul, é uma loja que, nessa época, ela tinha 15 anos de mercado já, hoje ela tem 18, 19, e fica numa rua onde ficam todas as lojas de decoração, ficam juntas na mesma rua, e eles me convidaram para fazer uma ambientação na loja que fugisse da ambientação que todos os arquitetos fazem, convida a Marianinha para fazer a vitrine e tal, me convidaram para fazer a vitrine da loja. Então a loja é essa, uma loja, Porto Alegre é uma cidade pequena, então isso é uma loja grande, bacana para a nossa cidade. E eu estava lendo um livro e me deparei com essa frase do Aristóteles Onassis: pinto meus cabelos de preto para as reuniões amorosas e de branco para as reuniões de negócios. Não, ao contrário. Pinto de branco para as reuniões de negócios e de preto para os encontros amorosos. Eu disse, vai ser com o Aristóteles Onassis que eu vou resolver esse problema. E a gente fez assim, a gente dividiu a loja inteira em preto e branco, desde a escada, inteira lá para dentro. A loja era toda preta e toda branca para cá. Os ambientes internos, inclusive, tudo era preto e branco. A loja tem 600 metros quadrados lá para dentro. Isso foi parar numa revista em Hong Kong também, que mostrava os ambientes internos. A gente fez umas bibliotecas todas brancas, tinha uma toda preta. E um cara da África do Sul comprou a revista em Hong Kong e me contatou para fazer a loja dele em Cape Town, na África do Sul. Eu vi o teu projeto na revista em Hong Kong e eu quero que tu faça igual na minha loja. Eu disse, olha, igual eu não posso fazer porque o meu cliente pagou para fazer essa loja. Eu não posso fazer igual, mas eu posso criar uma coisa tão diferente quanto para ti. Ele passou o projeto da loja e tal, e a gente criou essa ideia das paredes todas bem clássicas, com boiserie de gesso, bem trabalhadas, tudo em branco. E o preto vinha vindo aos poucos do teto, escorrendo, 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 até que preteava total a loja lá para o fundo. Tipo aquele filme O Chamado, que vai saindo o demônio pelo teto, sabe? Era uma coisa meio assim. E o cara adorou, e tinha uma estante toda de espelho que refletia isso aqui e tal. Então, o que era um projetinho básico, que era uma decoração de uma vitrine na cidade Pequenópolis que eu moro, acabou virando um case de sucesso em Hong Kong, que nos trouxe um cliente na África do Sul.
Falando em preto e branco, tem um outro case que a gente trouxe, que é um questionamento que eu faço com outro trabalho que a gente tem divulgado por aí. Como é que seria o mundo se todos nós fôssemos negros? Eu fui para a República Dominicana recentemente, não sei se alguém já foi para lá, mas é um paraíso incrível, assim, lindo, no Mar do Caribe. E nesse hotel que eu fiquei, era um hotel de luxo, que a gente chegava e tu ainda tinha um esquema que tu poderia ser contemplado com o Royal Service, que era um serviço real, onde teria um monte de negros para te tratar, montar o teu banho, escolher o que tu vai jantar, o travesseiro de alecrim, travesseiro de lavanda, o travesseiro disso, daquilo. Fica tonto de tanta coisa que eles oferecem. E eles trabalham com um sorriso lindo nos rostos, assim, um olho brilhante, e tu nem vê que eles estão te atendendo. Sabe aquele serviço, quando tu vê a água já está aqui do lado para tu tomar? E eu comecei a reparar, como a gente fica muito tempo nesses lugares, assim, eu comecei a reparar que tinha muita gente abonada nesse hotel, europeus e americanos, que tratavam esses negros como se fossem máquinas de servir. As pessoas nem cumprimentavam eles. Como, que isso, está aqui para me servir. E eu fiquei amigo deles todos, eram uns queridos, simpáticos. E eu voltei com isso bem incomodado, porque eu nasci branquelo desse jeito, que nem precisava ser tão branco, mas, sei lá, por uma casualidade, eu poderia ter nascido preto, vermelho, com perna, sem perna, a gente não escolhe como é que a gente nasce, né? Então me veio essa pergunta: o que aconteceria se todo mundo fosse negro? Não existiria racismo, não existiria esse olhar superior para um olhar inferior, que é uma coisa tão ignorante, né? Então a gente começou a criar quadros assim, com essa pergunta: e se, né? E se todos nós fôssemos negros? Então a gente fez Rainha Elizabeth, tem o Hitler, tem o Papa, o Ayrton Senna, Carmen Miranda, que são quadros em grandes proporções para levantar essa questão do preconceito. Então isso aqui é o quadro ambientado num projeto que eu fiz lá no Sul. Esse aqui tem, acho que 1,10 m por 1,10 m. Esse foi o primeiro que apareceu, foi publicado no mundo inteiro também, é num apartamento que eu fiz em Porto Alegre. Isso já mídia, também publicação na revista Elle da China, na Inglaterra. A gente recebeu contato de um jornalista inglês falando o quanto ele achou incrível ver a rainha negra, que é uma coisa que eles nunca tinham imaginado. Isso foi publicado em Londres, assim, em massa, para as pessoas verem o efeito de uma pele negra na Rainha Elizabeth. Então, isso aqui é uma novidade. Essa loja Art Shot vai ser lançada agora, dia 4 de novembro, no Shopping Morumbi, em São Paulo. É do mesmo proprietário daquela Fast Frame, que faz molduras. É uma empresa que está lançando uma galeria só com fotógrafos bacanas para vender aqueles quadros prontos que tem na Europa, nos Estados Unidos, em metacrilato. E eles compraram os direitos de uso de todas as nossas peças, então a gente vai poder comprar agora em São Paulo, no Shopping Morumbi, o Papa, a Rainha, em tamanhos pequenos, médios e grandes. No mês que vem agora está lançando a galeria. Então, o que a gente viu como racismo, que me fez tão mal, aquela imagem na República Dominicana, a gente transformou em arte para tentar fazer um grãozinho de areia nesse universo aí, tentar melhorar a vida da gente e de todo mundo. Isso é uma outra pergunta também nesse quesito aí de artes plásticas. Eu estava fazendo um apartamento em Porto Alegre, esse mesmo tem o quadro da Rainha, e estava agendado as fotos para a Casa Vogue mais uma vez, ia fotografar o apartamento, e eu precisava de um quadro bacana nessa parede. A ideia era usar um quadro do Vic Muniz, que custava uns 200 mil reais, só que o cara já tinha gastado 140 mil no tapete, ele gastou 80 mil no leopardo, ele gastou 60 mil em cada sofá. E ele disse: cara, eu preciso uns 2 meses para poder comprar o quadro, só que o fotógrafo estava chegando para fazer as fotos do apartamento. E eu fui para as galerias mais simples, vamos comprar qualquer quadro para pôr aqui, só tinha besteira, aquela senhora que pinta as colheitas de trigais, a colheita das flores, o palhaço chorando, eu precisava de uma coisa incrível para pôr aqui. E eu pensei, e se eu mesmo criasse um artista imaginário que faça a obra que eu estou precisando, e aí eu faço de graça, né? Já que eu não tenho dinheiro para comprar o Vic Muniz agora. Então a gente criou esse artista, que é o nome dele é Mark Gary Adams, é um artista imaginário, ele não existe. E a gente criou uma historinha para ele nasceu numa cidade do interior da Califórnia. E ele nasceu no ano em que foi criado o parque da Disneyland, não é a Disney World, onde todo mundo vai, é a Disneyland, que fica na Califórnia. Ele era de uma família humilde, ele sempre sonhou em visitar o parque, e a família dele não tinha dinheiro para levar ele.
Quando ele tinha 7 anos, a família juntou uns trocados e levou ele para conhecer o parque. Não sei se vocês já viram cenas da Disney dos anos 70, é assustador. O Mickey parece um bicho de terror, é uma coisa horrível. As fantasias eram muito grosseiras. E ele foi com a família dele, estava passeando. Em algum momento, perto do castelo, ele estava distraído e ele olhou numa moita o personagem do Mickey, eu adoro essa palavra, atos libidinosos, com outro funcionário. O Mickey estava sendo comido por um funcionário do parque atrás de uma moita, a criança viu aquilo e não entendeu o que estava acontecendo. Então, isso acarretou na cabeça desse menino uma exacerbação do que é proibido, e essa experiência ele acabou canalizando para a arte dele. Quando eu lancei isso, minha mãe perguntou: meu filho, isso aconteceu contigo quando tu era pequeno? Fica tranquila, que ninguém me estuprou nem nada. Então, isso é o site dele, o site do Mark Gary Adams. Ele vem em 3 idiomas. O idioma dele original, né, que é o idioma em inglês, depois em espanhol e em português, onde a gente vende. Então, os quadros são feitos com imagem do cinema pornô dos anos 70, onde a gente faz essa parte de censura com tiras coloridas. A gente faz um efeito de blur na foto para não ficar tão viva. E a gente trabalha com tickets do parque da Disney daquela época. Então, esse é um ticket da Disney, outro ticket para entrar num brinquedo. Eu adoro isso aqui, ó, 7 dias na Disney, a menina aqui com o cara aqui, o outro atrás, outro embaixo dela. Aqui está ela de novo, aqui tem uma deitada com o cara embaixo, outro cara aqui na cara dela. E lá está o apartamento pronto com o quadro na parede, que foi publicado em mais de 20 países. A gente teve uma revista na Rússia que publicou esse apartamento com 30 e poucas páginas, destacando o quadro, inclusive. Foi publicado na Indonésia, sei lá, no mundo inteiro. Um outro quadro, isso é uma casa que eu fiz em Porto Alegre, saiu na Casa Vogue, edição Ecléticos, é a casa do vice-presidente da Gerdau, o quadro lá na casa dele. E depois ele tem uma nova série desse quadro que trabalha com a Pietà do Michelangelo, que está no Vaticano. A gente pega só um retrato da Pietà quadrado e coloca várias cenas de filme pornô sem censura aqui em tamanho 3x4, então elas são bem pequenininhas, um tamanho que a gente está acostumado a ver, e com uma venda nos olhos para ela não ver. Na verdade, a primeira Pietà que eu fiz foi para minha cama. A cabeceira da minha cama é isso, é ela com os olhos vendados, e a minha cama fica aqui para ela não enxergar o que eu faço. Nem faço grande coisa, mas eu fico aqui para ela não enxergar o que eu faço na cama. E depois a gente criou essa série que não é para cabeceira de cama, que é para quadro mesmo. Isso é visto de perto, são fotos 3x4, então elas são bem pequenininhas. No telão ela ganha uma força incrível, mas o quadro não é tanto. E esse quadro virou capa da Casa Vogue edição de luxo, que foi a edição de aniversário de novembro. Eles me convidaram para fazer um editorial, criar um editorial de luxo para eles. Eu criei as fotos, escolhi a locação, fiz as fotos, e eu avisei o que eu ia usar. Eu vou usar um quadro da Pietà com sacanagem. Eu vou usar um quadro do Hitler negro. Eu avisei tudo, passei as fotos. E às vezes a revista está tão atucanada com outras coisas que eles estão fazendo que eles foram me aprovando tudo. Eu montei todo o cenário numa sexta, num sábado e num domingo, e as fotos começariam numa segunda. Com o mesmo fotógrafo italiano que é meu amigo, ele veio da Itália para fotografar isso para mim. Aí eu me lembro que a gente começou ele veio o fotógrafo para visitar o espaço no sábado. Foi essa parte que eu chorei lá em Belo Horizonte, que eu não vou chorar agora. Ele veio fotógrafo no sábado para conhecer o espaço, ele viu, achou incrível, fez testes de luz. A capa é verde, assim, de propósito, porque os vidros desse prédio são vidros antigos verdes, então a luz natural que vem da rua esverdeia o espaço inteiro, e no tratamento de imagem ele puxou esse verde para que desse esse clima, sei lá, uma coisa meio surreal, assim, bem esverdeado. E o fotógrafo ele é um dos melhores fotógrafos do mundo, é um cara super sensível, ele achou incrível a locação, ficou louco, tirou várias fotos extraoficiais, que as fotos começariam no dia seguinte, né? E eu larguei ele no hotel. Eu me lembro que ele desceu do carro, me deu tchau, e aí ele voltou. Eu achei que ele tinha esquecido a pasta, alguma coisa. Eu abri a porta do carro e ele disse: eu queria te agradecer por ter um trabalho tão lindo para eu fotografar. E para mim aquilo era incrível, porque eu era um menino que estava começando, e tu vê o melhor fotógrafo do mundo dizendo que tu tem um trabalho incrível para ele fotografar. Representou bastante para mim aquilo na época. Aí, não está funcionando aqui. Hoje esse quadro está numa agência de publicidade que eu fiz o projeto, então depois que a Casa Vogue usou, a gente vendeu para um cliente. E isso voltando para o editorial, eu tinha feito um Hitler com 2 metros e... eu não me lembro, ele tinha 2,40 metros, eu acho, de altura, para fotografar junto com essa coleção de arte sacra, que eram
santos feitos de marfim, com o esplendor todo em prata, com rubis. O sangue do Cristo é feito de rubis, são peças caríssimas. Eu tinha 2 seguranças armados na porta desse prédio antigo para poder fotografar com essas peças. Elas chegaram com um motorista armado e tinha 2 seguranças armados para fazer essa foto. Imagina se o quadro tem 2,40, vocês imaginam o tamanho desse crucifixo, né? Eu fiz as fotos e mandei para São Paulo. E mais uma vez não me responderam nada. Eu me lembro que eu fui para Milão ainda com o fotógrafo, a gente terminou as fotos, a gente foi para Milão junto tratar as fotos, e eu fui para a Bienal de Veneza, que era nessa época. E a revista não me respondeu nada. Aí eu, ansioso, mandei, vocês receberam as fotos do maior trabalho do mundo que eu já tinha feito? Aí eles disseram, sim. Bom, então não vai sair, né? Avisei o fotógrafo que não vai sair na revista, porque quem responde sim é porque não vai publicar, né? Aí eu chamei de novo, mas vocês não gostaram? O que aconteceu? Tu mandou uma foto do Hitler com 2 metros de altura e página inteira que a gente não tem a menor condição de publicar. Eu disse, o cara é um Hitler negro, eu não sou a favor do que ele fez com os judeus. É um Hitler negro, justamente a gente está questionando o que representa essa figura. Ele disse, os donos da Condé Nast e da Globo são judeus, se a gente publicar isso, todos nós vamos perder o emprego. E, bom, eu não posso perder a foto também, que era uma foto milionária, com essas obras de igreja aqui, que também são proibidas, é tudo proibido nessa foto. E deixa que eu dou um jeito na foto, então, e tiro esse Hitler. E a gente pegou e transformou nisso. Isso foi publicado, isso aqui é a página da revista, foi publicado na Casa Vogue, é uma mentira, tem muita mentira que sai em revista, tá? Eu, quando estou bem jovem na revista, é mentira, tudo é mentira. E a gente transformou por um quadro escrito fé, como se fosse todo ralado, com umidade, com um efeito de... para não perder a foto. Eu passei para a revista, eles toparam e publicaram, página inteira, isso no editorial. Uns meses depois eu recebo o catálogo da Casa Cor de Florianópolis. Olha que linda a Casa Cor de Florianópolis. Quando eu olhei, olha o que tinha na Casa Cor de Florianópolis. Eu quase enlouqueci. Se a pessoa soubesse o quadro original, e põe isso na Casa Cor, né? A pessoa comprou a revista, sem perguntar para ninguém de quem era o quadro, foi lá e imitou, e grosseiramente imitou o quadro. Então, eu nem sei o que o diabinho e o anjinho pensariam nisso aí. Vamos adiante. O último, acho que é o último case, que é a nossa linha de mobiliário, que eu lancei em 2013, que é a nossa linha de móveis. As pessoas pensam que eu passei a vida inteira desenhando móveis, esperando para lançar. Eu nunca estudei para desenhar móveis, nunca fiz design de produto. Eu sou formado em design estratégico, que é completamente diferente. E tinha a editora de uma revista que fez uma reportagem comigo num mês. No mês seguinte, saiu uma outra reportagem grande comigo na mesma revista. E no terceiro mês, eu estava no escritório, uma bagunça o escritório. Não é que nem sai nas fotos o escritório, né? É uma coisa... Toca na porta, não tinha ninguém para abrir. Eu abri a porta, era ela, a editora da revista. O que está fazendo? Ah, eu vim te fazer uma visita para ver o que a gente vai pôr na revista desse mês. Eu disse, nossa, não vamos botar nada. As pessoas vão achar que eu estou pagando para sair na tua revista. Eu não tenho novidade, me dá uma folga. Não é possível que tu não tenha alguma coisa para pôr na revista, tem que ter, tu não pode ficar de fora da revista esse mês, e não era pago. Tá? E eu disse, eu não tenho, querida, não tenho... Ela insistiu, perguntando, não é possível que tu nunca tenha desenvolvido móveis. E eu lembrei que eu tinha uns móveis beirando o ridículo que eu tinha feito, que era para minha casa, que eu fiquei com vergonha de executar e estava no fundo de uma gaveta. Eu tenho umas coisas bem ridículas que eu fiz, e ela me dá isso que eu vou arranjar uma fábrica para produzir para ti, a gente vai lançar. Eu, nossa, agora chegou a fada madrinha no escritório, né? E eu mandei para ela as imagens, que era essa coleção, que depois ficou famosa. E eu estava indo para Nova York com uma cliente nesse dia. Eu falei, eu estou indo para Nova York hoje à noite, não tem como te buscar esses projetos para te passar. E ela, não, tu me passa que quando estiver em Nova York eu já vou resolver tudo para ti. Quando eu estava indo para o aeroporto, ela me telefonou, tu já embarcou? Tu não mandasse para mim ainda os produtos. Nossa, ela está disposta a mandar para uma fábrica os desenhos dos móveis. Aí eu pedi para um colega meu, encaminha para essa pessoa o desenho dos móveis, que ela vai ver que são ridículos e vai parar de incomodar. E embarquei com a cliente para Nova York. Quando eu cheguei em Nova York, até chegar no hotel, quando eu fiz check-in no hotel, e eu conectei o celular na internet, recebo um e-mail da fábrica, recebemos os croquis e vamos colocar todos em produção. Eu, nossa, onde é que a fada madrinha saiu? Então, toda essa linha são animais inspirados na fauna brasileira, o macaco prego, a capivara, a onça pintada, o jacaré do papo amarelo, o tamanduá bandeira e o macaco prego em tamanho grande.
E tem esse também que é o armário New Classic, que é inspirado na composição clássica de base, corpo e coroamento. Quando eu cheguei de Nova York, já estavam os protótipos prontos, eu fiz alguns ajustes, isso era em junho, início de julho. E em agosto, era a página de abertura da Casa Vogue também. Henrique se lança no ramo do mobiliário, tinha página inteira no jornal O Globo, na revista Casa, na revista Tetraldides, que é a melhor revista do mundo, saiu o Macaco, saiu a Estante Ninho. Isso é uma revista na Rússia, a página inteira também. A gente foi convidado para expor em Milão, então o Macaco era o cartaz da exposição Brasil S.A. em Milão. O nosso Macaco era o garoto propaganda. Essas 3 peças foram lançadas em Milão. Logo em seguida, a Rede Globo comprou o Macaco para usar na novela Geração Brasil, que tinha o Murilo Benício, era um milionário, inspirado naquele cara da Apple, nossa, não sei o nome dele, Steve Jobs. Esse aí tinha um big escritório, então no escritório dele tinha o Banco Macaco, eles mandaram fazer nesse tamanho estendido. Hoje os móveis estão no programa Fazenda, que eu fiquei um pouco na dúvida, entra na Fazenda, não entra, aí me disseram, a Gretchen vai sentar num móvel meu, sabe? Não sei se... E aí o pessoal me disse, eles vão em qualquer loja, eles compram o que eles quiserem. Aí a Gorenje fez parceria com eles, que são os eletrodomésticos lindos, aqueles que estão do Karim Rashid. Eles contrataram o Roberto Justus para levantar o nível do programa e fazer a apresentação. Então, quer saber? Vai para a Fazenda. Então, estava lá. Estão os macacos na Fazenda, tem a capivara, que está num deck também. Esses móveis são do Maurício Arruda, que é um amigo meu também, faz palestra comigo de vez em quando. Isso aqui é um pouco da repercussão internacional também dos móveis, na Polônia, Hungria, Itália, Japão, Vietnã. A gente recebia cada e-mail em idiomas assim absurdos, as pessoas querendo foto em alta. Isso é um projeto que eu fiz, uma casa em Porto Alegre, também com a Estante Ninho e o Macaco. Porque às vezes a pessoa pensa que amor para usar no quarto do meu filho, não é para usar no quarto da criança, né? Desde que compre, usa onde quiser, mas é legal esse contraste que dá num ambiente mais sóbrio, né? Isso é Estante Ninho também, num projeto meu, que a gente fez a decoração toda com leite de rosas, e depois a fábrica da leite de rosas começou a bombar essa foto no Instagram deles. Leite de rosas no projeto. Isso é um projeto que eu fiz para Florence, que é a estante zigue-zague, é uma estante toda em ângulo, modular, então ela é feita com módulo A, B, C, D e E, e a gente pode repetir A, ou A, B, C, C, tu vai criando o efeito de onda, de acordo com a montagem que a gente faz. Eu fiz a produção toda inspirada no polo argentino, então com cavalos e botas de polo. Essa foi a primeira vez que a estante zigue-zague apareceu, que foi naquele editorial de luxo, que eu fui capa da Casa Vogue, que a gente conseguiu. A zigue-zague era quase um protótipo esse aqui para sair no editorial de tendências. E aqui um macaco com pintura de ouro também no ambiente da Casa Vogue. Isso mais da estante zigue-zague. Opa! A zigue-zague vista de lado, ela tem um efeito mais bonito de lado do que de frente. A zigue-zague de novo, com 2 cores, 2 tons de azul. Isso é um armário que eu fiz a convite da Duratex, que estava lançando esse acabamento novo, que é um acabamento de alto brilho, que a gente lançou numa festa na loja da Bacará, em São Paulo. Isso é a linha New Classic, que é aquele armário que eu mostrei para vocês, que tinha base, corpo, coramento. Então tem a escrivaninha também com base, corpo e coramento, o criado mudo e o balcão. Isso depois é um desdobramento da linha inicial, que é a Estante Ninho, versão pequena e de parede. Essa pode ser pendurada na parede, tem menina e menino. E o macaco pequeno também, que serve para apoio de pé, um apoio de copo. Ou cabe uma bundinha pequenininha, assim. A minha bunda já não cabe, tem que ser uma pessoa magrinha para caber nele. Isso a gente fez umas fotos numa igreja também, eles pendurados na parede. Isso é uma linha de tapetes que eu lancei agora em Milão, em abril. São tapetes que são feitos no Irã, com lã natural da Nova Zelândia. São feitos por artesãos do Irã. Esse é um tapete, cada triângulo tem uma altura de lã diferente, então ele dá um efeito 3D. Esse também. E a equipe que desenha comigo lá é o Zanini, o Guilherme Torres, o Lino Villaventura, o estilista, os irmãos Campana. Todo mundo está desenhando para essa mesma empresa que é feita no Irã. E agora a gente vai lançar mini tapetinhos para quem coleciona essas mini cadeiras. Vai ter um mini tapetinho para compor com a cadeira do Sérgio Rodrigues, com, sei lá, Charles Ames.
Isso eu lancei em Milão esse ano também, eu lancei no salão principal, lá junto com as grandes marcas internacionais, a gente lançou a cadeira X2 e a poltrona X, que tem esse X nas costas, o braço dela vem, ele torce aqui e ele cruza lá atrás. Uma coisa meio Xuxa, X2, X1, mas acabou ficando assim. Isso foi lançado no salão principal em Milão, tinham só 4 empresas brasileiras expondo lá e nós éramos uma delas. Essa estante onça também foi lançada em Milão, foi lançada no Brasil S.A. esse ano. Foi usada na Casa Cor de Goiânia e alguma outra Casa Cor aí pelo Brasil. A gente lançou no Brasil S.A. em 2015. E ela é feita pela Mora Design, essa empresa que exibiu em Milão, e também trabalha com o Zanini, com o Rui Otaki, com o Marcelo Rosenbaum, é uma turma bem bacana. Isso aqui é uma anomalia que um amigo meu descobriu numa loja que estavam vendendo a luminária estante Ninho, que é o ET Ninho. A pessoa criou a cópia com o mesmo nome, poderia ter dado o nome de Bambino, Guri, Menino, não, estante Ninho, exatamente o nome da minha. E estavam vendendo em Porto Alegre, na cidade onde eu nasci. Aí o meu amigo, um amigo avisou, e disse que perguntou na loja, nossa, esse é do Henrique, ele achou meio o formato, não combinava um pouco com o que eu faço, mas... Não, é de uma outra designer. Aí ele perguntou, mas o Henrique não frequenta a loja de vocês, ele já viu isso? Não, ele só frequenta as lojas caras, ele nunca vem aqui. E isso justifica vocês venderem uma cópia da peça dele? Não é cópia, é diferente, a mãozinha é redonda. Aí eu tive que pedir para uma amiga ir lá fazer um cliente fantasma, se fazer de boba, perguntar, pedir o orçamento, encaminhei para o meu advogado, a empresa foi notificada, a loja, a designer e a fábrica foram notificadas e recolheram em 48 horas todas as peças. Poderia até lançar com outro nome, mas com o mesmo nome, está tentando fazer o quê, sabe? Sei lá o que ela estava tentando fazer. Eu quero mais que fique rica, que faça sucesso, mas não em cima da gente, sabe? Essa é a luminária original. Essa é a cópia. Então, lembra que a minha mãe dizia, mais tem Deus para dar do que o diabo para tirar. Acho que esse é o último case, então eu estou enrolando vocês que é o último, mas tem mais. Né? Essa é uma amostra Modernos e Eternos que teve em São Paulo, talvez tentando fugir um pouco desse modelo de casa cor que está um pouco saturado no Brasil todo, acho que tentando buscar uma coisa mais ecologicamente correta. Essa mostra é feita pela Maria de Pátio, que é filha do Hugo de Pátio, que é um dos maiores nomes aí na decoração de interiores do Brasil, uma família super culta, bacana. Eles têm uma coleção de arte incrível também, com peças da Grécia, de Roma. Eles criaram um espaço cultural onde eles inauguraram com essa mostra, Modernos e Eternos, onde eles convidaram, os espaços não são comprados, são só arquitetos convidados, eles convidaram 8 escritórios de arquitetura, para cada um fazer um ambiente casado com um antiquário, com os antiquários mais poderosos do Brasil. É uma amostra rápida, ela dura pouco e todas as peças estão à venda nessa amostra. Então, quando eles me convidaram, nossa, lembraram de mim, aqui eu moro no fim do mundo, né? Seriam todos os escritórios de São Paulo e eu representando o Sul. Se eu toparia participar, topo. Aí me mandaram a planta. Eu tinha feito uma amostra no Rio Grande do Sul, que era a entrada da amostra, um átrio grande, que o curador tinha visitado. São os mesmos curadores da Mostra Black que fazem a curadoria dessa amostra. Eles disseram que tinham visto a amostra que eu fiz em Porto Alegre e queriam uma coisa tão impactante quanto. Então, eles gostariam que eu fizesse a entrada da amostra. Bacana. Quando eu recebi a planta, eu perguntei, o que é isso aqui que tem na minha planta, né? Um pontilhado. Ah, tem uma escada. A metade do meu espaço é uma escada, então... tem uma escada. Então é um cu trabalhar no espaço que vocês me deram, né? Não, como assim um cu? Eu disse, o que a pessoa faz embaixo da escada? Não, a gente quer que tu faça uma coisa bem impactante, como tu sabe fazer, então deixa comigo. Aí eu criei isso. Quando a pessoa entrava na mostra, tinha essa placa, que o nome da mostra era Modernos e Eternos. Eles convidam todos os modernos, que são os novos nomes da arquitetura. Estava o Roberto Migo, eu sou péssimo para nome, o Fábio Morosini, o Diego Revolo, a Triplex Arquitetura. Não sei, era só gente bacana, assim, o Oswaldo Tenório.
Aí eu criei essa brincadeira com o nome da mostra, que é Modernos e Eternos. Eu coloquei Eterno, enquanto durou, o ponto era um outro cu aqui. E do teto e toda a escada era toda revestida com cu. Tinha cu branco, preto, pelado. Era só foto de cu da escada inteira que descia, passava pelo chão, subia na outra parede. E ela ia um espiral de cu, assim, até entrar na mostra, sabe? Eu usei um oratório antigo. Eu fiz a mostra com a Began, que é um dos melhores antiquários do Brasil. Então, esse candelabro custa 300 mil reais. Esse sofá dos Irmãos Campana custa 215 mil reais, eu acho. Esse oratório é uma coisa milionária também. Então, para fazer essa gracinha, a gente tinha que trabalhar com peças muito bacanas e poderosas para também não ficar uma bagacerice isso aqui, né? Então, eu coloquei um oratório como existia nas casas dos anos 50, que as pessoas tinham um oratório na entrada com o Cristo para receber as pessoas. E o Cristo, como se tivesse saído do oratório, passava pelo monte de cu, era meio estantininho lá em forma de Cristo, ó, com o bracinho reto. E dentro do oratório eu botei um galo com ovo na mão, um galo de faiança também. E peguei umas colunas de igreja, isso era uma capela que a Began desmontou. Essa capela está, acho que há uns 30 anos na Began e nunca foi exibida, e o pai do Began nunca tinha deixado ninguém tocar nisso aqui. E eu pedi que eu queria uma coisa muito bacana para fazer uma coisa diferente. Foi a primeira vez que isso aqui saiu do depósito deles, essa colunata de igreja antiga. Então começava bem larga a faixa de cu lá, vinha descendo, ela vai afinando, passa embaixo do sofá, as pessoas pisavam em cima, e ela subia na outra parede, vai afinando, ó, dobrava no teto e descia na outra, ela ia... E eu consegui uma Bíblia do Getúlio Vargas aqui também, que ficava dentro da estante. Aqui o sofá dos Irmãos Campana e a cuzarada toda lá que vem passando por aqui, ó. Então, onde todo mundo poderia ter visto um cu, que era um espaço embaixo da escada, a gente transformou numa coisa irreverente. Também foi publicada largamente isso. As pessoas que visitaram acharam incrível, queriam saber de quem era o papel de parede, aonde comprar esse monte de cu, a gente que fez. E eu brincava que a minha bunda estava lá no meio, procurem a minha, quem achar a bunda vai ganhar o papel de parede. Tinha umas bunda bem murchas, umas mais gordinhas, bunda pelada, peluda, era bem legal. Aqui mais, já chegando perto do final, eu separei um pouco das coisas que estão por vir, são as novidades. Então, não sei se vocês conhecem a 6F, que é aquela marca que faz potiches, porcelanas, que tem a linha do Sig Bergamin, de potes, de porcelana. Eles me contrataram para fazer a linha agora de 2016, isso é o que eles vendem hoje. E essa é a linha que eu vou fazer. Sabe aquela estampa Toit de Juí, que é uma típica francesa, que são camponesas no bosque? Eu criei a mesma estampa de camponesa, só que são putas no bosque, ó. Tem uma subindo na escada mostrando o rabo pro cara aqui, a outra peladinha aqui, a outra se engraçando com essa aqui, ó, com a bundinha arrebitada aqui. Então, tu olha de longe, parece um pote do Sig Bergamin, aí, na verdade, é um pote meu, cheio de putinhas e... E depois vai ter aquela linha chinesa, que é bem tradicional, de cerâmica azul, só que ao invés de flores é o meu macaco. Aparece um macaco lá em cima, e onde tem a flor grande, ela é replicada por um macaco aqui. A coleção é enorme, só que eu tenho um contrato que eu não posso mostrar as peças. Eu estou furando o contrato mostrando duas aqui. E a novidade mais recente é essa linha de joias, que eu vou lançar agora o mês que vem. Que a gente transformou os meus móveis em joias, com uma joalheria grande lá do sul. Então, isso vai ser um bracelete feito com o macaco. Vão ter peças em ouro, ouro branco, e vai ter uma linha em prata também. Isso é o anel da estante Ninho, que a pessoa vai poder escolher se quer 2 meninas, 2 meninos, menina e menino. Vai ser um anel bem pesado de ouro esse. A minha linha de tapetes vai ser transformada assim, todos os tapetes, como se fosse um tapete do Aladim voando no dedo. Então tem essa estrutura de ouro que segura o tapete, que só cruza de um lado para o outro. A estante onça vai ser pingente, vai ter brinco e vai ter esse anel bem pesadão também com a onça. A gente fotografou semana passada com aquela menina que fez aquela novela Verdades Secretas, a filha do cara, não é a prostituta Mora, a outra. Ela que fez as fotos com a coleção, ficou bem bonita. Isso vai ser uma pulseirinha do Senhor do Bonfim, só que bem amassada e surrada. Tipo essa minha aqui, em prata e ouro, para ser usada por homens também. E essa aqui é uma linha colecionável, que são braceletes e anéis com frases. Então, vem escrito dentro do anel, que nem quando a gente casa com o João de Deus e a gente grava o nome dele dentro da aliança. Maria casou com o João.
a gente coloca aqui, por uma vida repleta de, e aí a aliança vira, e pelo lado de fora vem prosperidade, fé, sonho, felicidade, amor, sorte, amizade. Para o marido presentear a mulher, um dia ele dá o brinco, o anel da fé, outro dia da perseverança, outro dia da sorte. Ou a mulher mesmo, hoje o marido não dá mais nada, a mulher mesmo vai lá e compra com o dinheiro dela. Ou homens podem usar também, então algumas vão ter acabamento com brilhante, outras texturizadas por fora. Isso lembra um pouco também, eu tinha uma tia meio brega que tinha aquelas pulseiras de cada ano de casamento, põe uma pulseira, lembra? A pessoa está com 30 anos de casado e tem um bracelete enorme, seria assim uma pulseira bem fininha, colecionável. Vai ter um macaco de brilhantes, que vai vir preso numa riviera de brilhantes também, para ser usado no Oscar. Todo de brilhante. E para encerrar, eu não sei se vocês têm vontade de ver essa parte, sempre quando eu termino uma palestra, as pessoas perguntam de onde vem a tua inspiração para fazer, botar o cu na parede, para fazer coisas diferentes. Então, eu selecionei alguns artistas que fogem dessa... Se eu falar que eu me inspiro no Philip Stark, fica ridículo para vocês verem isso. Então, eu busco um pouco de fontes diferentes na parte do cinema, das artes, da moda. Pessoas que têm coragem de ousar e fazer coisas diferentes e remar um pouquinho contra a maré. Querem olhar ou já estourei total o tempo aí? Vamos lá que tem sacanagem por aqui. Não sei se vocês conhecem o Máximo Riera, que é um artista espanhol, designer, que faz móveis incríveis em tamanho natural, representando animais, com a textura como se fosse do bicho. Esse é um sofá em forma de hipopótamo. Ele tem a cadeira Octopus, que eu acho uma das coisas mais incríveis já criadas no mundo. Ela custa, se não me engano, $360 mil. Então, é muito mais de R$1 milhão essa cadeira, mas ela é absurdamente incrível. Tem essa também, que é uma morsa. Eu trouxe também o Lars von Trier, que é um cara do cinema, que é super polêmico, super incrível, que ele está constantemente quebrando regra e fazendo coisas que as pessoas não têm coragem de fazer. Ele que fez o filme Dogville, que não sei se vocês já viram, se não viram tem que ver, que é incrível. Ele fez Melancolia, que é melancólico, mas é incrível. E ele fez Ninfomaníaca também, que eu passei... Eu adorei. Que eu acho incrível até isso, sabe? São duas pontuações que formam uma vagina claramente aqui, né? E é clean e fala tudo numa imagem só. Esse é o filme Dogville que ele fez. Ele teve uma ideia tão incrível de não tem cenários no filme. O cenário é toda uma planta desenhada no chão. É com a Nicole Kidman e as pessoas passam o filme inteiro vivendo aqui. E fica noite, fica dia, o cenário só fica claro e escuro para a gente entender que é noite. Só que não tem parede. A casa da pessoa é isso aqui, ela faz que está abrindo a porta, ela faz que está fechando. Imagina para um ator trabalhar assim, sabe? Tem atores que já disseram que nunca mais vão trabalhar com ele, que ele massacra as pessoas, mas os filmes ficam incríveis depois, então vale a pena. Esse é o Ninfomaníaca, que eu acho incrível, filme pesado, violento, que eu estava selecionando umas imagens, eu peguei a versão do diretor sem corte para selecionar umas imagens para vocês. Eu fiquei com taquicardia no escritório vendo aquilo, que era tão mais pesado do que no cinema. Mas o filme é incrível se a gente pensar que ele está contando a história de uma criatura infeliz que passa a vida dela toda transando e trepando com todo mundo, buscando uma coisa que ela não vai encontrar na cama com ninguém. Ela tem outros problemas para resolver. Não. O filme é incrível, tem que olhar. Como a gente é arquiteto, ele também sugere novas utilidades para os equipamentos que a gente usa. Esse é no Ninfomaníaca também, quando ela é jovem ainda no filme. Eu trouxe o Steven Klein, que é um fotógrafo incrível, não sei se vocês conhecem, é um dos queridinhos da Madonna. Ele fotografa muito para a Madonna, faz vídeo para a Madonna, faz foto para Lady Gaga, faz trailer. Ele trabalhava para o Alexander McQueen, que é um outro cara incrível, que tem outra palestra que eu falo muito do Alexander McQueen também. Aqui não ia dar tempo, eu tirei fora. Ele fotografa para Dolce & Gabbana também. Essa marca de jeans, então, é uma coisa beirando a pornografia, o trabalho dele. A luz é muito incrível, é muito a cara dele, isso. Essa campanha da Dolce & Gabbana foi proibida em alguns países porque ela insinua um estupro coletivo, mas, ao mesmo tempo, ela é plasticamente muito incrível e muito bonita. Ele fez esse ensaio com a Kate Moss vestida como se ela fosse uma, sei lá, uma sacerdotisa, uma freira. Esse ensaio incrível também com os garotos de programa, com os Michês de Nova York, os meninos mais quentes de Nova York. Não está muito quente, mas, em todo caso, as fotos são muito legais. E, por último, eu trago o Irving Olaf, que eu não sei se vocês conhecem, é um fotógrafo que foi contratado pela MOI para fazer
as fotos de divulgação e os estandes da MOI em Milão. Não sei se alguém visitou Milão nos últimos anos. Isso era o stand da MOI, que era um stand enorme, e tinha fotos em grandes proporções desse cara, Irving Olaf, que faz fotos incríveis, desse menino dando ordem para esse negrão, cheio de medalhas. Isso tudo era uma foto deles, ó, no fundo do stand. Então, eles ambientam com os produtos que eles estão lançando, e atrás eles colocam essas fotos que dá quase um efeito 3D, dependendo de onde a gente olha, onde a gente fotografa, o produto fica inserido na foto, e são fotos absurdamente incríveis. Isso, as fotos do catálogo da MOI, que ele teve a ideia de fazer com pessoas de terceira idade e bodybuilders também, interagindo com os móveis. Então, tem uma vovozinha pelada com a cadeira, tem esse cara segurando as cadeirinhas. Isso é tudo foto do catálogo da... Então, imagina a coragem para uma empresa dessa lançar um catálogo assim, sabendo que eles trabalham com um produto que é para a dona de casa, que é para o carinha solteiro, que é para, né, um público super eclético que compra produtos da MOI no planeta inteiro. E eles têm coragem de ousar e fazer uma campanha assim, que não tem quem não goste de ver isso, né? Eu montei um vídeo onde aparecem as partes mais... os trabalhos mais autorais desses caras aí. A gente mostrou a parte mais comercial, trabalhando para a MOI, trabalhando para grifes, como Dolce & Gabbana, mas esses caras também têm trabalhos que eles fazem mais como arte do que como um trabalho de venda. Então, tem um videozinho legal. O Fábio, podia passar o vídeo 5 e caprichar no som aí, por favor? Ele tem um trabalho bem chocante, que questiona a questão do consumo. Então, tu viu que ele trabalha com pessoas nuas, com nu frontal, com ereção, com sacolas de grife na cabeça.
Essas pessoas que vivem em função de grife, comprar, não precisa mais nada. Só põe a sacola de grife na cabeça, põe um pau duro para fora e eu acho legal o questionamento do trabalho dele. Então, para encerrar, acho que o mais importante do que a gente tem para falar é no trabalhinho nosso do dia a dia, quando a gente está fazendo o projeto mais medíocre, mais simples possível, onde as pessoas estão vendo o previsível, a gente tentar buscar o imprevisível, fugir do ordinário e tentar encontrar o extraordinário em alguma coisa, ao invés de a gente tentar transcender o que as pessoas imaginam que a gente seja. Que quando a gente consegue propor algo novo, isso surpreende as pessoas. Acho que é isso aí. Parabéns. Fica aqui que alguém vai querer perguntar alguma coisa para você. Agora é a pior parte. Não, essa é a parte boa. É a parte boa. A gente gostaria de saber o seguinte: nesse processo de criação, e quando você resvala nesses temas que são mais controvertidos, em geral, como é que o cliente se comporta? O cliente corta tudo, né? Não quer nem botar o cavalo, imagina botar... Mas acho que a gente está num ponto, pelo menos a minha equipe, num trabalho que quando nos procuram, já estão imaginando que a gente vai fazer alguma coisa um pouco mais ousada, um pouco quando me chamam para fazer uma palestra, as pessoas já sabem que vai ter um pinto de fora, sabe? Então, acho que a gente vai desbravando esse caminho e tentando ser o que a gente acredita. Acho que isso que é importante a gente fazer. Óbvio que a gente faz um monte de coisa careta, um monte de coisa que eu acho sem graça de fazer, porque eu preciso comer e pagar minhas contas, mas no momento que a gente vê uma abertura de tentar propor alguma coisa diferente, acho que todo mundo aqui tem o poder de fazer isso. De uma maior bobagem, eu quero fazer um sofá vermelho, o cliente quer preto, tenta convencer a botar vermelho, sabe? Acho que nas pequenas coisas a gente vai ganhando espaço e tentando fazer, e a gente dorme tão melhor quando a gente faz uma coisa que a gente acredita. Hoje eu vou dormir melhor do que a noite passada, que eu estava com medo de vir aqui. Perguntas? Olha que ele não vai voltar assim tão fácil, hein? Olha lá. Olá. Meu nome é Jorge Marcelo, eu sou jornalista, trabalho com moda também. E eu queria, você citou em algum momento a questão das mostras, tipo Casa Cor, que estão cada vez mais comerciais, né? Para você, como que você enxerga o futuro dessas mostras, pensando em sair do lugar comum, que elas estão bem na zona de conforto, né? Elas são feitas praticamente para vender produto como se fosse até o ambiente completo. Como você veria isso daqui para frente? Como seria uma alternativa para mudar um pouco isso e sair dessa coisa tão confortável que ela está instalada? Eu tenho uma coisa meio nostálgica da Casa Cor quando ela chegou. Eu era um menino, estava no colégio ainda, e era incrível que a gente visitava uma casa com uma cozinha, uma copa, um quarto de casal. Aquilo era incrível, como se estivesse visitando uma casa de uma família rica. Hoje em dia virou um comércio e tem gente ganhando muito dinheiro com isso. Então, eu quero mais que ganhem, que sejam felizes, que sejam milionários. Mas é uma coisa que é ecologicamente incorreta. A gente enche de gesso, papel de parede, granito, mármores. Aquilo fica um mês e se quebra tudo e vai tudo para o lixo. Não tem mais fornecedor para participar de uma Casa Cor. Eu já fui convidado para várias, onde eu tentei fazer uma coisa diferente. Os fornecedores não têm grana para fazer, porque também já não acreditam mais nisso. E já aconteceu de me sugerirem, coloca só umas cadeiras e uns vasos e faz assim. Eu disse, não, então eu não vou botar meu nome com cadeiras e vasos, façam vocês sozinhos, né? E tem muito arquiteto que está indo fazer isso. Eu não falo de São Paulo, que tem um evento incrível, lindo, mas pelo Brasil inteiro tem muita porcaria de mostra. E eu trabalho muito com lojistas e com fábricas, que eu sei que não tem dinheiro. Se tu for bancar todos os arquitetos que te pedirem apoio para fazer a Casa Cor, todo o teu lucro vai para pagar a Casa Cor do arquiteto. Ainda tem que pagar a viagem para Milão, a viagem para Nova York. No fim, nós, arquitetos, somos sanguessugas dos fornecedores, né? Então, é um negócio que eu acho que está estourando, não tem mais. E para quem visita também, às vezes é tão medíocre, são 300 espaços, que não tem obra de arte bacana, que não tem uma antiguidade importante, que não tem... Alguém tem que rever isso. Talvez alguém vai ganhar menos dinheiro, mas alguém vai ganhar mais por outro lado. Não sei, meu negócio não é
estratégia financeira, mas essa mostra em São Paulo Nova, eu acredito muito. Inclusive, eles fizeram parceria com a Casa Cor. Eu botei aquele monte de cu, mas eles me chamaram para fazer a segunda edição. E aí me colocaram no espaço principal, dentro da mostra. E eu acho ecologicamente correto. Eu usei tecidos da Entreposto em todas as paredes. O tecido foi só colocado com dupla face. Ele foi tirado e foi vendido. Está na casa de um de vocês. O tecido hoje ninguém sabe que foi usado na amostra, mas não foi fora, entendeu? O nosso planeta está pedindo gás, a gente está destruindo o planeta. E mostra é uma forma de destruir também, né? Tinta, tecido, cortinas enormes, isso vai tudo para o lixo depois. Então, essa amostra é pequena, é mostra boutique, mas tudo que está na amostra está à venda. Então, a gente faz parceria com antiquários, a pessoa, o visitante, tem acesso a peças incríveis, antigas, que ela nunca teria acesso. Essas peças que eu usei estavam num depósito há 30 anos, nunca ninguém tinha tido acesso a essas peças. No final, é feito um leilão, cada um ganha a sua parte, o cliente fica feliz, viu uma coisa diferente, viu uma amostra rápida, não fica com dor nas costas de visitar uma Casa Cor com 300 ambientes. E o mercado tem que se... é difícil responder a tua pergunta, não sei a solução. Mas acho que está surgindo coisas novas, pelo menos, que já é bem importante. Eu não visito mais Casa Cor. Quando eu tenho um objeto meu, eu vou para ver, para prestigiar, que bacana. Tem... Mas é um formato que está saturado, né? Não sei se eu respondi ou me atrapalhei mais do que eu... Não, tá, ok. Só mais uma questão, rapidinha. Eu sei que o tempo já está estourado. Você, do começo você falou, fiquei preocupado com Campinas, talvez, tal. Campinas é uma cidade muito conservadora, apesar de parecer que não, mas é muito. As mostras refletem um pouco como as pessoas querem ver também, né? Então, hoje a gente vive num mundo onde tudo é cinza e bege, né? Com raras exceções. Mas aí, só uma questão um pouco fora. Você, trabalhando com essa proposta, dessa ousadia, digamos assim, de colocar o sexo como algo comum, e é comum, né? Mas a gente não está acostumado a ver. Você acha que isso seria uma forma de fazer uma reação contrária aos ambientes tão comuns, tão convencionais? Você acha que chocar pode ser uma alternativa de sair da mesmice? Acredito que... Primeiro tem que parar de se chocar com isso, né? A minha avó, para ter nascido, meu bisavô transou com a minha bisavó, né? Então a pessoa não pode ficar tão apavorada com sexo, né? É uma coisa... A Maria não teve Jesus, alguém transou com ela. Essa coisa que ela era virgem é mentira, né? Então, eu tenho essa necessidade de romper. Isso é uma coisa que eu trato na terapia também. Eu não consigo botar o tapete marrom com o sofá bege. Eu não consigo dormir de noite. Parece que eu enganei o cliente, sabe? Eu fiz uma coisa medíocre. Então, talvez eu esteja mais pobre do que eu poderia estar. Poderia estar fazendo 1000 apartamentos com tapetes marrom, sofá bege, só que eu não ia conseguir dormir. Então, eu prefiro dormir e fazer um trabalho que eu acredite e plantar uma sementinha fazendo uma coisa diferente do que fazer essa coisa pausterizada aí, na qual eu não acredito. Acho o máximo que façam, que fiquem ricos, que sejam felizes, que as famílias sentem no sofá para ver o Faustão, só que eu não comungo dessa ideia, sabe? Ok, obrigado. Bom, enfim, infelizmente, nós vamos ter que correr. É uma pena que o Henrique tenha pouco tempo para poder expressar, mas nós já temos a próxima palestrante aqui para falar. Então, agradecemos muito a presença, foi maravilhosa.